Tones, na nossa comunidade eu tenho visto uma coisa muito repetitiva acontecendo. Pessoas com medo de terem seus trabalhos substituídos por máquinas, ou IAs. Nesse vídeo eu quero explicar sobre Machine Learning. Eu quero mostrar que isso é uma ferramenta, exemplificar alguns casos de uso e dizer se a máquina pode ou não substituir o ser humano. Meu nome é Wayne Albuquerque e esse aqui é o Mecatralha. Pessoal, antes de mais nada eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no cenário novo, porque a gente está investindo bastante no conteúdo aqui do canal e é lógico, né? Isso vale o joinha, sua inscrição, aquela ativada no badalo e, para não deixar passar, comentar a repimboca da parafuseta aqui embaixo. É a única maneira que tem de você se fidelizar aqui no canal e divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Machine Learning. Por que será que esse conceito tem tantos holofotes apontados para ele? Parece que as pessoas têm medo de que as máquinas possam realmente aprender, não é mesmo? Ou será que simplesmente é um entusiasmo da ciência que ganhou proporções enormes? Vamos ver. Você já parou para pensar como você aprende as coisas? Normalmente, a frase errando que se aprende se aplica muito bem nessa situação. Às vezes, são seus pais que dizem que você está errado. Ou às vezes é simplesmente a dor de martelar um dedo que te mostra que você deve tomar mais cuidado ao usar o martelo. No aprendizado de máquina, não deixa de ser diferente. Sempre que você vai ensinar um algoritmo a tomar decisões, ele passa por um processo de treinamento. E nesse processo ele é julgado se está tomando decisões certas ou não. Só que da mesma maneira que você aprendeu que martelar o dedo dói, máquinas vão aprender também, uma tarefa de cada vez. E esse, pessoal, é o primeiro ponto que eu quero deixar destacado aqui nesse vídeo. Algoritmos de Machine Learning e inteligência artificial executam uma tarefa de cada vez. Se você criar um programa para pilotar um carrinho, tipo o que foi feito pelo nosso amigo Vitor do Universo Programado, ele vai convergir e vai pilotar aquele carrinho muito bem. Porém, essa vai ser a única atividade que aquele programa vai conseguir fazer. Quando definimos que os algoritmos de inteligência artificial ou de machine learning podem trabalhar somente com uma tarefa por vez, a gente já tem uma diferença gritante entre o ser humano e a máquina, com o ser humano se sobressaindo. Nós somos muito mais flexíveis e versáteis. Esse primeiro problema se resume aqui. Agora eu queria mostrar para vocês como seriam aplicações de machine learning relacionadas com o nosso cotidiano. Vocês já devem ter ouvido falar dos robôs que operam na bolsa, né? Que não necessariamente são robôs, são simplesmente softwares. Essa é uma das aplicações que podemos utilizar machine learning. E qual seria a ideia? Nesse caso, a gente precisa treinar o algoritmo para ele poder fazer operações na bolsa. Porém, o treinamento fica caro, porque a gente está envolvendo dinheiro diretamente. E ninguém quer perder dinheiro, não é mesmo? É aí então que entram os mais falados dados, que hoje em dia são considerados o novo petróleo. Nessa aplicação, que é uma das centenas que podemos abordar, o que vamos fazer? Pegamos os registros anteriores do mercado e oferecemos esses registros para a nossa rede neural que está em processo de aprendizado. Aí é simples, né? Você já tem o que aconteceu durante o processo e você solta ela para ir errando e acertando até convergir para somente acertos. Ou pelo menos o mais próximo disso, né? Como você opera em dados registrados de meses ou anos, você pode deixar ela treinando do primeiro registro até o último. E caso os resultados não sejam satisfatórios, você manda treinar de novo. Nesse caso é simples avaliar porque eu voltei ela no tempo, então eu já sei o que ela deveria responder a cada interação. Caso ainda assim você não goste do resultado, você manda ela treinar de novo e de novo até ela chegar no que você está querendo que ela chegue. Lembrando que pode ser que ela não chegue, mas está tudo bem. É importante lembrar também que é lógico que eu estou desconsiderando problemas como máximos locais ou como ela se perder completamente e não chegar em lugar nenhum. Mas isso aqui é um vídeo que eu estou fazendo para poder mostrar para as pessoas como funciona essa ferramenta. Eu não estou ditando regra nenhuma aqui. Pronto, a gente já definiu Machine Learning. Falamos da importância dos dados nessa tecnologia e agora a gente vai para a segunda aplicação e que envolve um problema bastante polêmico: moral e ética para máquinas. Ou no caso robôs. E é abordando essa parte que eu bato o pé e digo: máquinas não substituem os seres humanos. Pelo menos não agora. E eu vou te mostrar o porquê nesse momento do vídeo. Existe um algoritmo chamado Compass. E a função desse algoritmo basicamente é devolver um número entre 0 e 10, que representa a probabilidade de uma pessoa voltar ou não
a cometer certos delitos. Esse algoritmo tem gerado uma bagunça gigante nos Estados Unidos, porque além de existirem juízes que estão tomando decisões baseadas nesse algoritmo, existem pessoas dizendo que esse algoritmo é preconceituoso, ou mais especificamente, que ele é racista. Agora eu te faço uma pergunta: pode uma máquina ser racista? Porque nesse caso o software dela é basicamente uma equação que representa uma rede neural. Como vimos anteriormente nesse vídeo, assim como nós, as redes neurais são treináveis e dependem de dados antigos e atuais para obter seus resultados. Como ela é uma equação, eu gosto sempre de dizer a frase do Tony Stark: se a matemática estiver correta, e ela sempre está, o resultado sempre vai ser o mesmo, independente de gênero, crença ou onde você mora. Vem comigo que eu vou te dar um exemplo simples. Todos nós aprendemos na escola que a equação que representa uma reta é y igual a x mais b, onde a e b são as constantes da reta que desejamos, e x é a nossa entrada de dados. Se fizermos a igual a 1 e b igual a 2, para cada x que usarmos de entrada, vai gerar um y. Porém, esse y vai sempre pertencer à nossa reta desejada quando definimos nossas constantes a e b. Só que nossa equação não é tão simples. Ela é construída baseada em análises aleatórias. E aí eu te pergunto, quando você aprende errado, continua errado ou se torna certo? No caso do aprendizado de máquina, as constantes a e b são aprendidas, variando de forma aleatória até se aproximar ao máximo do desejado. Agora veja o efeito em nossa reta quando temos a igual a 1.05 e b igual a 1.99. Lembrando que é bem próximo dos valores antigos. É igual ou diferente da primeira reta que a gente mostrou nesse vídeo. Muitas pessoas acham que por ser uma inteligência artificial tomando decisões, baseada em bancos de dados anteriores, que essa máquina é 100% correta. Inclusive, a empresa que projetou esse algoritmo prova matematicamente que seus resultados são coerentes, que a equação que representa a rede neural não é deturpada. Mas por outro lado, já temos alguns casos com avaliações questionáveis e pessoas discordando dos resultados do algoritmo. Se a empresa usou a matemática como se deve, onde é que será que está o problema que está causando os erros que o pessoal está ficando bravo lá nos Estados Unidos? E aí eu te pergunto mais uma vez, quando você aprende alguma coisa errada, ela se torna certa ou ela continua errada? Você viu na nossa equação o que aconteceu, né? No caso dessa máquina parece que vira certo, né? A gente tem aqui no Brasil um exemplo muito bom sobre o efeito que pode causar dados errados. Quem aí se lembra dos escândalos das fake news, né? Nesse caso não é diferente. Quantos casos julgados de maneira errada que nunca foram descobertos podem estar contidos nos bancos de dados onde essa rede neural foi treinada? Quanto racismo, misoginia, homofobia ou xenofobia podem estar contidos em vários desses julgamentos e que nunca vieram à tona por talvez nem terem sido repercutidos? Ou talvez quantos desses dados podem ter sido omitidos durante o treinamento dessa rede neural? Porque sejamos sinceros, quão difícil é poder rastrear a corrupção em qualquer parte do mundo? Isso é um fator com bastante peso para dizer que não, as máquinas ainda não podem substituir o ser humano. Inclusive, eu vou dar um exemplo de caso agora. O caso que eu vou explicitar é o da Brisha Borden e do Vernon Prater. No caso, são dois casos. O da Brisha Borden e o do Vernon Prater. Vernon Prater. É o da Brisha Borden e o do Vernon Prater. Lá nos Estados Unidos. Onde o crime dos dois tem um valor de prejuízo parecido. Porém, ela é uma adolescente que tentou roubar uma bike infantil, provavelmente para poder fazer idiotice, porque adolescente gosta de fazer idiotice. E o cara é um homem com uma ficha criminal bem extensa. Se o algoritmo avalia a reincidência no crime que ele está tratando, é muito complexa essa situação. Qual a probabilidade de um bandido que comete grandes furtos, que pratica crimes hediondos, de roubar R$80 de novo? Da mesma forma, qual a probabilidade de um adolescente furtar pela segunda vez uma bicicleta de criança? Se o fato é que a gente já escutou um monte de história de adolescentes que estão fazendo pequenos furtos durante a nossa vida. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado.
Eu simplesmente estou separando os dados. Enquanto de um lado a gente tem uma pessoa que já cometeu mais de 30 crimes na sua vida, do outro a gente tem um adolescente que pode ser a primeira vez que ele está passando na polícia. Nesse contexto, pode ser que o algoritmo não errou, porque o que o algoritmo disse é que o adolescente tem alta probabilidade de reincidir nesse delito, e deu baixa probabilidade para o bandido, que se envolveu em N outros delitos diferentes depois. É muito exato o tratamento que se dá através da inteligência artificial, porque, no caso, roubar R$80 já é diferente de roubar 81, por exemplo. Vocês viram lá quando eu estava mostrando a questão da reta, né? E é lógico, nesse caso, vai precisar sim de uma segunda opinião de uma pessoa que está supervisionando o trabalho dessa rede neural. Não dá para deixar ela trabalhar sozinha. O problema maior é que foram expostos dados que o Compass declarou como criminosos mais pessoas negras do que brancas. Foi mostrado maiores percentuais de falsos positivos em negros do que em brancos. No caso que eu citei, a adolescente era negra e o bandido era branco. Só que temos detalhes que nós devemos nos ligar nesses casos. Quais são as variáveis aplicadas na avaliação dessa rede neural? Características como cor de pele, gênero ou local de nascimento estão dentro das 137 perguntas que ela faz antes de dar o seu veredito? As pessoas que responderam às 137 perguntas de todos os casos anteriores que foram usados para treinar essa rede interpretaram esses casos de maneira correta? Os casos usados para poder treinar essa rede neural foram julgados de maneira correta? Devido a esses questionamentos, eu te pergunto: é o algoritmo que tem orientação ética errada? Ou a sociedade e o sistema por anos a fio viveu atrás de máscaras? Quem de fato é o imoral? É a máquina que é 100% transparente? Ou é o ser humano, com tudo que a gente já ouviu falar sobre ele? Então, pessoal, essa foi uma treta que eu resolvi propagar aqui para movimentar essa discussão e espalhar para mais pessoas. Que o problema de fato não é a tecnologia, e sim quem a usa. Deixe nos comentários a sua opinião e entenda, a nossa opinião por enquanto é: máquinas são somente ferramentas, até que vocês consigam nos provar o contrário. Valeu, Tones, tamo junto!